Nessa aula nós vamos estudar alguns sistemas lineares que têm uma certa estrutura especial que a gente vai explorar. E para motivar o estudo desses sistemas, eu vou começar lembrando vocês que resolver sistemas lineares de grande porte, ou seja, sistemas cuja dimensão é muito grande, é caro. O que eu quero dizer por caro? Em termos computacionais, caro quer dizer leva muito tempo. Felizmente, existem alguns sistemas lineares que a matriz tem uma certa estrutura especial que facilita a solução, barateia a solução. Que tipo de estrutura pode ser isso? Aqui eu estou mostrando alguns desses tipos. Pode ser uma estrutura triangular, seja ela inferior ou superior, pode ser uma estrutura diagonal ou uma estrutura em banda diagonal. Eu vou discutir alguns desses casos aqui agora. Começando com um sistema em formato diagonal, ou seja, que a matriz desse sistema linear seja diagonal, e eu vou tomar como hipótese também que ela é não singular. Por diagonal, o que eu quero dizer com uma matriz diagonal? Os elementos da diagonal principal são, em geral, diferentes de zero, e os elementos fora da diagonal principal são todos nulos. Então, uma matriz chamada diagonal, ela precisa atender essa última condição, ter todos os elementos fora da diagonal principal iguais a zero. Mas aqui, a hipótese de não singularidade me garante que todos esses elementos da diagonal principal são diferentes de zero. Porque se eu tivesse algum deles igual a zero, essa matriz seria singular e o determinante dela não seria diferente de zero. Se eu traduzir aquele sistema, se eu colocar aquele sistema que estava em formato matricial no slide anterior, num formato expandido em equações, aqui como nesse, eu vejo que as equações desse sistema são desacopladas, são mutuamente desacopladas. O que isso quer dizer? Olha a primeira equação, a única incógnita que aparece nela é o x1. Na segunda equação, a única incógnita que aparece é o x2, e assim por diante. Então, como cada equação tem uma única incógnita, eu posso resolver cada equação aqui de modo independente das demais. Isso é que eu quero dizer por desacoplado. A solução de uma equação não depende da solução das demais. Esse formato desacoplado é muito interessante porque ele facilita muito a solução do sistema. Vocês podem ver aqui que para eu resolver, para eu encontrar cada uma dessas variáveis, basta eu dividir o lado direito da respectiva equação pelo coeficiente que aparece multiplicando a variável. Por exemplo, se eu dividir B1 por A11, eu tenho x1, e assim por diante. Cada componente do vetor solução, então, é a razão entre o lado direito e o coeficiente daquela incógnita. E repara que não importa a ordem que eu resolver calcular cada uma dessas incógnitas aqui, né? Eu posso fazer na ordem que eu quiser, porque as equações são todas desacopladas entre si. Agora, se eu tiver um sistema triangular, e eu vou começar pensando no caso triangular inferior, ou seja, eu tenho números aqui formando um triângulo abaixo da diagonal principal, e acima da diagonal principal, todas as minhas entradas são nulas. É isso que eu quero chamar de triangular inferior, uma matriz quadrada, onde todas as entradas acima da diagonal principal são nulas. Novamente, eu vou pensar que esse sistema é não singular, a matriz tem determinante diferente de zero. Se eu abrir aquele sistema ali que está no formato matricial, nesse formato de equações que está aqui, o que a gente pode observar é que na primeira equação, a única incógnita que aparece é o x1. Na segunda equação, aparece x1 e x2. Na terceira, x1, x2, x3 e assim por diante. A gente vê que a primeira equação é desacoplada da segunda. A segunda não é desacoplada da primeira, mas ela é desacoplada da terceira. E assim por diante. A gente vê que esse sistema é desacoplado de cima para baixo. Então, isso não é um sistema tão fácil de resolver quanto o diagonal, mas não é complicado de resolver como um sistema cheio. Eu posso resolver isso aqui como? Começando na primeira equação, aí eu vou ter o x1. Depois de resolver a primeira equação, eu posso para a segunda. Como eu conheço agora o x1, eu vou ficar só com uma incógnita, que é o x2, resolvo para x2 e assim por diante. Coloco depois no terceiro valor de x1, x2, pego x3 e vou, assim, resolvendo as equações de cima para baixo, ou de uma maneira progressiva, né? Eu vou progredindo aqui linha a linha. Aqui nesse quadro cinza, vocês conseguem ver uma fórmula que representa a incógnita i, a incógnita xi, em termos das informações que são necessárias para calcular o valor dela, né? Eu vou precisar do BI do lado direito, eu vou subtrair desse BI um somatório envolvendo os coeficientes e as incógnitas que estão antes, naquela equação, e depois eu divido pelo respectivo coeficiente, que aqui é o A e I. Essa aqui é uma fórmula de substituição progressiva que calcula cada uma das incógnitas desse sistema aqui.
Se eu tiver um sistema triangular agora superior, ou seja, o triângulo de zero está abaixo da diagonal principal, a forma de resolver esse sistema aqui é muito parecida com a do anterior. O que vai mudar é o quê? É que agora o desacoplamento das equações não é mais de cima para baixo, mas assim de baixo para cima. Então eu vou resolver esse sistema aqui de maneira regressiva, de baixo para cima. Eu resolvo primeiro a última equação, depois a penúltima, a antepenúltima, e vou fazendo isso regressivamente até chegar na primeira. E a fórmula da solução está aqui, é ligeiramente diferente da anterior. Eu tenho um somatório aqui agora das equações que estão a posterior. Eu pego aqui agora os coeficientes das incógnitas que estão a posteriori da incógnita que eu estou querendo calcular, e não anterior, como no caso de antes. Aqui eu estou mostrando um algoritmo computacional para resolver um sistema triangular superior. O que ele recebe, o que ele retorna? Ele recebe uma matriz A, que é triangular superior, um vetor B, e retorna o vetor de incógnita x. Dentro do algoritmo, a gente começa calculando a dimensão do problema, que é o comprimento do vetor B, aloco memória para o vetor x, desse mesmo tamanho que B, e aí vou fazer um primeiro laço. Esse laço aqui, repara que ele é regressivo na dimensão, ele começa em n e vai decrementando de uma em uma unidade até chegar em 1. Dentro desse laço eu faço o quê? Primeiro eu pego a variável xi e inicializo ela como bi. Depois eu faço um segundo laço com o índice j das colunas correndo de i mais 1 até n. E dentro desse segundo laço eu atualizo a variável xi como fazendo ela xi menos a ij xj. E se vocês repararem, isso aqui vai fazer uma soma, justamente aquele somatório que tinha na fórmula da substituição necessária para resolver um sistema triangular superior. Ao final do laço, eu divido esse xi que acumulou aquela soma pelo a e i. E ao final eu retorno x. Esse algoritmo muito simples aqui, ele faz a substituição progressiva que eu preciso para resolver um sistema triangular superior, né? Perdão, é a substituição regressiva. Esse algoritmo aqui faz a substituição regressiva que é necessária para resolver um sistema triangular superior. Eu vou deixar como um exercício de casa para vocês pensarem que modificações têm que ser feitas nesse algoritmo para que ele seja adaptado a um sistema triangular inferior. Se eu traduzir aquele algoritmo para o Octave, ele fica com uma função dessa forma aqui, uma função que recebe a e b e retorna x, que tem aquelas instruções aqui dentro. Eu estou chamando essa função de backward sub, porque em inglês o substituição regressiva é chamada backward substitution. Aqui vocês veem que a gente calcula a dimensão do vetor B, aloca a memória para x e faz aqueles dois laços que eram necessários para calcular os componentes do vetor solução x. Aqui no forward sub, que é a substituição progressiva, está feita as adaptações necessárias para tratar com um sistema triangular inferior, onde eu tenho que fazer substituição progressiva. Tá? O que eu vou fazer agora é um experimento computacional onde eu vou aplicar tanto a substituição regressiva quanto a substituição progressiva para resolver um sistema triangular. No caso da regressiva aqui, a gente tem um sistema triangular superior, que é uma matriz onde todos os elementos na diagonal principal e acima dela são iguais a 1. E do lado direito, aqui o B, vocês veem que ele tem no primeiro componente n, no segundo componente n-1, n-2. O número que está aqui no vetor B vai decrementando até chegar em 1, vai decrementando por uma unidade até chegar em 1 no último componente. Se vocês repararem, esse valor n aqui é justamente a soma dos elementos da primeira linha dessa matriz. n-1 é a soma dos elementos da segunda linha e assim por diante. Não é difícil ver que se eu colocar um vetor x com todos os componentes iguais a 1 aqui e multiplicar por essa matriz, eu tenho esse vetor b aqui. Então, como esse sistema é não singular, a única solução aqui é um vetor onde todos os componentes são iguais a 1. Idem aqui para o caso triangular inferior. Tá? Aqui o vetor b está invertido com relação ao anterior, mas a solução aqui também é um vetor cheio de 1's. Como é que eu posso implementar isso no Octave? Eu vou para o Octave aqui agora. Aqui vocês estão vendo a função que faz a substituição regressiva. Aqui está a que faz a substituição progressiva. E aqui está um script que vai executar aqueles dois exemplos. Eu vou fazer com um sistema aqui 5x5. A matriz A,
eu vou pegar uma matriz cheia de uns, que está aqui, 5 por 5, e esse comando triu, ele vai pegar a parte triangular superior dessa matriz. Depois o vetor B, eu vou definir ele como A vezes um vetor de uns. Eu sei que a solução desse sistema aqui é um vetor que tenha todos os componentes iguais a 1. Aqui embaixo, para o triangular inferior, eu vou fazer idem. Eu vou pegar uma matriz cheia de uns, um comando triL, eu vou tirar a parte triangular inferior dela, depois eu construo um vetor B que corresponde ao produto dessa matriz A para um vetor cheio de uns. Aqui e aqui eu vou aplicar o quê? A substituição regressiva e a substituição progressiva. E a gente espera o quê? Que esses dois algoritmos aqui deem como solução para a gente um vetor X que seja que tenha todos os componentes iguais a 1. Eu vou executar aqui agora e vou lá no terminal ver. E está aqui, ó. Para o primeiro sistema, a solução é um vetor com todos os componentes iguais a 1, e para o segundo também. E que foi obtido muito rápido aqui, né? Em frações de segundos. Eu convido vocês a ficarem brincando com esse experimento e aumentando a dimensão aqui. Não vai mudar a solução, é sempre um vetor de uns, mas vai variar o tempo de processamento. Então eu queria que vocês fizessem esse experimento de testar o quanto que aumenta o tempo de processamento com a dimensão aqui. Por que eu pedi para vocês fazerem esse experimento do custo computacional? Para vocês verem que, aumentando a dimensão de um sistema triangular, aumenta o custo. Agora, como eu comentei na última aula, a gente tem uma maneira mais inteligente de mensurar custo de solução de um sistema linear do que ficar fazendo experimentos computacionais até onde o computador não aguenta, né? Vai chegar a uma dimensão que ele não vai aguentar mais fazer. Nesse caso, eu não vou ter como ver como o custo escala. Muito mais inteligente é o quê? Eu tentar obter uma fórmula para o custo em termos da dimensão do problema. A gente lembra que a gente chamou o número de operações de ponto flutuante, na última aula, de flops. Então eu quero saber o número de flops, ou seja, o número de operações de ponto flutuante, que são necessárias para resolver um sistema triangular. No sistema triangular, vamos pensar um triangular inferior, a primeira equação é desacoplada das demais. Eu resolvo a primeira equação só fazendo uma divisão do lado direito pelo coeficiente do x1. Então, para resolver a primeira equação, eu preciso só de uma operação de ponto flutuante. Já no segundo sistema, eu vou ter alguma coisa tipo A21x1 mais A22x2 igual a B2. Eu já conheço o x1, então eu multiplico o A21 pelo x1, fiz uma operação. Passo esse A21x1 para o outro lado, eu vou subtrair o B1 disso, eu vou fazer uma segunda operação, que é uma subtração. E depois eu divido isso que está do lado direito pelo A22 e eu faço uma divisão. Vocês podem ver que eu fiz 3 operações para resolver essa segunda equação. Não é difícil ver que na terceira você vai fazer 5, depois você vai fazer 7, e na última você vai fazer 2n menos 1 operações. Esse aqui é o custo total, então, para resolver um sistema triangular em termos da dimensão do sistema n, né? Agora, se vocês repararem, isso aqui é uma soma de progressão aritmética, uma soma de PA. Então, eu posso obter uma fórmula simples para isso aqui, somando essa PA, que é o quê? Esse primeiro termo mais esse último, vezes o número de elementos, tem n parcelas aqui, dividido por 2. Então, esse menos 1 e esse 1 se cancelam, fica 2n ao quadrado sobre 2, dá n ao quadrado. Esse é o custo computacional de resolver um sistema triangular. Agora, eu não tenho custo só em termos de processamento, eu também tenho custo em termos de memória. Eu preciso armazenar os elementos desse sistema linear em matrizes para eu poder representar eles no computador. Qual é o custo em termos de memória para um sistema triangular? E essa fórmula que eu mostro aqui do lado direito. Um sistema triangular, não é difícil ver que para representar os números da matriz eu tenho que n vezes n mais 1 sobre 2 elementos. Num sistema cheio eu tenho n ao quadrado entradas, mas num triangular eu tenho uma soma de PA também que vai me dar n vezes n mais 1 sobre 2 elementos. Eu preciso armazenar também o x e o b. Então, um sistema triangular da maneira mais simples, se eu armazenar ele da maneira mais simples possível num computador, ele vai custar n
vezes n mais 1 sobre 2, mais 2n posições de memória. Se eu for para um sistema diagonal, é um caso particular do triangular, onde o triângulo de cima ou o triângulo de baixo é zero, eu só tenho a diagonal diferente de zero, o custo de processamento decai de n ao quadrado para n, né? A gente lembra que era só fazer n divisões, e o custo de memória também decai bastante. Essa expressão aqui é quadrática em n. No caso de um sistema diagonal, eu só preciso guardar a diagonal principal, o x e o b. Então isso cai para 3n, tá? Vamos fazer um experimento aqui. É o mesmo que a gente fez para a regra de Cramer, então está aqui quantas operações de ponto flutuante um computador de uma década atrás conseguia fazer, um computador típico, e hoje quanto um computador típico de mesa consegue fazer. Aqui eu estou colocando a dimensão do sistema nessa primeira coluna, 10, 100, 1000, 10 mil, 100 mil, 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões. E aqui é o número de operações de ponto flutuante, a ordem de grandeza do número de operações, em função daquela fórmula que a gente obteve aqui atrás, n ao quadrado, né? E aqui nessas outras duas colunas, vocês conseguem ver o tempo de CPU que é necessário. Eu só recordo o seguinte, na regra de Cramer, um sistema 20 por 20 já se mostrou inviável num computador de hoje, né? Olha aqui, 100, 10, 100, 1000, 10 mil. Um sistema 10 mil por 10 mil ainda se resolve numa fração de segundos, num computador de antigamente e num computador de hoje. Um sistema 100 mil por 100 mil também se resolve numa fração de segundos. Um sistema cheio 1 milhão por 1 milhão, ele já levaria alguns segundos, mas é bem factível, né? Um sistema 10 milhões por 10 milhões, ele levaria alguns minutos, muitos minutos, mas algo da ordem de 1 hora, mas seria factível de resolver também. Agora, já um sistema 100 milhões por 100 milhões já levaria alguns dias. Olha a diferença drástica com relação à regra de Cramer. Lá na regra de Cramer, no sistema 20 por 20, ele levava anos, séculos, né? Aqui, um sistema milhões por milhões, se fosse possível resolver ele num computador, um cenário muito grande levaria alguns dias, poucos dias, né? A escolha do algoritmo faz muita diferença na velocidade de processamento. Esse exemplo aqui mostra isso bem claro. Agora eu falei, se fosse possível resolver esses sistemas aqui, por que eu estou fazendo essa colocação? Porque não basta levar em conta o tempo de processamento para ver se um sistema é factível ou não. Eu preciso levar em conta também o custo de memória. Eu mostrei no slide anterior uma fórmula para o custo de memória de um sistema triangular, né? Eu vou mostrar aqui o seguinte, como o custo de memória escala com a dimensão do sistema. Aqui tem a dimensão, são as mesmas da tabela anterior. Aqui é o número de entradas, é o número de valores que teriam que ser guardados na memória do computador. E aqui é o quanto isso vai custar em memória. Uma variável double, um ponto flutuante de precisão dupla, custa 8 bytes. Aqui a gente tem o custo de memória em múltiplos de bytes que cada um desses sistemas aqui necessitaria para ser armazenado num computador. 10, 100 mil, o custo de memória é muito baixo. 4 megas é muito baixo para os padrões modernos. 10 mil gasta 380 megas. Não é tão pouca memória assim, mas não é nada que comprometa o computador. Você tem um vídeo hoje em dia, gasta mais do que isso. Agora, quando eu chego a um sistema 100 mil por 100 mil, o meu custo de memória já vai para 37. Um computador de mesa já não tem essa memória disponível. Você tem supercomputadores que sim, que tem essa capacidade de memória, mas para uma aplicação doméstica, você está vendo que o limite que um computador doméstico consegue processar é alguma coisa aqui entre 10 mil e 100 mil, né? Agora, por curiosidade, se eu continuasse escalando isso, um sistema 1 milhão por 1 milhão gastaria 4 terabytes de memória. Um sistema 10 milhões por 10 milhões, 364 terabytes. E um sistema 100 milhões por 100 milhões, 35 petabytes. Aqui você ainda tem supercomputadores com essa capacidade de memória, 35 petabytes já está além da capacidade dos supercomputadores de hoje em dia. Tá? Quais são as mensagens-chave dessa aula? Sistemas triangulares de grande porte são caros, mas aqueles que têm uma estrutura especial podem ser resolvidos num tempo de processamento aceitável. Por estrutura especial, o que eu quero dizer? Tridiagonal, diagonal,
e sistemas em banda também, que não foram comentados nessa aula, mas que são muito frequentes em aplicações, principalmente que envolvem discretização de equações diferenciais. Sistemas lineares de grande porte também demandam muita memória, mesmo quando eles têm uma estrutura especial tipo triangular. Então, na prática, isso é um limitante até mais importante que o tempo de processamento. E, novamente, eu vou ressaltar que o método numérico a ser utilizado na solução do sistema tem que ser escolhido a dedo, ele tem que ser escolhido com muito cuidado. Não é qualquer método que pode ser usado em qualquer sistema. O método adequado a ser usado num sistema é o método mais eficiente para aquele tipo de sistema, tanto em termos de processamento quanto em uso de memória. Tá? Eu vou deixar para vocês pensarem em casa duas tarefas computacionais. Primeiro, os algoritmos que eu mostrei nessa aula são todos pedagógicos. Eles são claros de entender, as implementações computacionais, mas elas não são as mais eficientes possíveis. Então, eu vou pedir que vocês implementem um algoritmo eficiente, por quê? Tanto em termos de processamento quanto em uso de memória, para resolver um sistema diagonal, e para vocês repensarem aqueles algoritmos triangulares que eu mostrei lá, em termos de uso de memória e em termos de otimização computacional, para acelerar o tempo de processamento. Tá? A dica que eu posso deixar para vocês de como otimizar aqueles algoritmos para sistemas triangulares em vez de fazer o somatório como eu fiz lá, através de um laço, tenta pensar em como fazer eles por um produto matricial, tá? Então, com isso, a gente fecha essa aula. Pessoal, se vocês gostaram, pode curtir o vídeo, pode compartilhar ele em todas as redes sociais e seguir a gente nas nossas redes sociais. E até a próxima.